A autoria, parte A, né? A autoria epistolar aos Hebreus cronologicamente. Cronologicamente. Lucas é dito como sendo, ou como sendo considerado como o primeiro autor aos Hebreus, e vocês vão entender. Ele foi considerado como a indicação ou sugestão mais antiga da autoria aos Hebreus por Clemente de Alexandria, certo? Ele foi o primeiro a indicar e sugerir que foi Lucas, o escritor aos Hebreus. Ele foi o primeiro a ser considerado o escritor da epístola em grego. Por quê? Ao escrever para as igrejas da parte oriental do Império Romano, Clemente de Alexandria relatou que seu predecessor, aquele que veio antes, Pântenon, disse que foi Paulo que escreveu de forma anonimata aos Hebreus. Clemente, para ratificar, para confirmar isso, tal afirmação, disse que Paulo havia escrito a carta em hebraico e depois Lucas a traduziu para o grego. Até porque o grego de Lucas ele é finíssimo, ele é altamente complexo. Então, Clemente de Roma disse, aqui, ele tem um grego bom, ele ouviu de Paulo, que conhecia tudo. Paulo, para se tornar um anonimato, para não colocar seu nome em si, pode ter sido Lucas, porque Lucas ouve o próprio Paulo falar e simplesmente ele traduz para o grego. Isso foi a justificativa, né? Daí por diante, a igreja em Alexandria aceitou essa carta como sendo de Paulo, certo? Depois ela foi colocada entre as cartas de Paulo. Foi encontrado o manuscrito grego, o P46, que eu mostrei no início do slide, que vocês foi muito rápido, né, em grego. É o P46, que é o manuscrito mais antigo das cartas de Paulo. E nele consta Romanos, Hebreus e 1 Coríntios. Hebreus ele fica entre Romanos e 1 Coríntios. A data mais provável é por volta de 175 a 225 depois de Cristo, sobre esse pergaminho aí, o P46. Entre os anos 300 e 400 foi encontrado dois outros manuscritos gregos antigos baseados no texto alexandrino, conhecido como Codex Vaticanus, na data de 300 a 325. Abrindo aqui um parênteses aqui, o Codex Vaticanus não é porque foi o Vaticano, Roma, que produziu, viu, meus irmãos? O Codex Vaticano é porque está lá em Roma, esse pergaminho, esse códex, pertence a Roma, né? No Vaticano, está no Vaticano. E o Codex Sinaiticus, no ano 330 a 360. Neles é visto Hebreus sendo colocado depois das cartas às igrejas, segundo a Tessalonicense. E antes das cartas individuais, que é antes das pastorais. Mas por que não seria mais uma composição paulina? Eu apresentei a ideia de que alguns escritores disseram que era Lucas e Paulo, né? Uma coautoria praticamente. E por que não seria? Porque não adianta eu dizer assim, foi Lucas, não foi Paulo. Aí você dizer, tá certo. Mas qual a argumentação que eu possa provar que não é deles? Então, o que torna esse slide especial para os irmãos. Primeiro, Orígenes, né, 185 a 254, seguiu a sugestão de Clemente de Alexandria e disse que era de Lucas, escritor, e Paulo, o autor, né? Há vários argumentos contrários à Epístola aos Hebreus como sendo da autoria de Paulo, autoria paulina. O estilo linguístico empregado por Paulo em suas 13 composições não se parece com Hebreus. Isso é o primeiro ponto. Não se parece. Se você ler todas as 13 epístolas de Paulo, você for ler Hebreus, você vai perceber isso logo de cara. E há várias diferenças de estilos quando analisados. Ou seja, nada em Hebreus lembra o estilo de escrita do apóstolo Paulo. Primeiro, as mesmas coisas são faladas, tanto por Paulo por Hebreus, são ditas de formas diferentes do padrão. Então, se você for pegar algo que foi dito por Paulo e algo que foi dito por Hebreus, vocês vão ver que não bate, são diferentes. Vou citar um exemplo para você entender. O Antigo Testamento, para Paulo, quando você olha lá nos escritos de Paulo, ele chama de lei. Tá lá, a lei. Ele está falando do Antigo Testamento.
Quando você lê em Hebreus, lei nada mais é do que aliança. Nada mais é do que sombra da nova aliança. Nada a ver com Paulo. Então ele está falando da mesma coisa, só que um difere do outro. Isso é o primeiro elemento. Segunda evidência. Há ausência de muitos assuntos e termos que são recorrentes nas cartas de Paulo e que em Hebreus estão nitidamente ausentes. Há muitos assuntos, há muitos conteúdos teológicos e muitos termos. Paulo ele é prolixo. Para você ter uma ideia, a palavra Cristo Jesus, grave isso, a palavra Cristo Jesus e Nosso Senhor Jesus Cristo nunca é vista em Hebreus. Percebeu? A ausência de termos. Você não vai ver nunca Cristo Jesus em Hebreus. Você pode ler ele todinho. Tive que ler novamente, você não vai ver. E você não vê também Nosso Senhor Jesus Cristo. Não vê. Nunca aparece em Hebreus. Outra coisa, a palavra Jesus Cristo, ela aparece apenas 3 vezes em Hebreus. A palavra Jesus Cristo. E se você pegar o livro de Hebreus, você vai ver que está em Hebreus 10:10, Hebreus 13:8 e Hebreus 13:21, a palavra Jesus Cristo. E a palavra Senhor só é citada, se eu não estiver enganado, 2 únicas vezes em Hebreus, que é em Hebreus 2:3 e Hebreus 7:14. Agora, para deixar você confirmar isso na sua cabeça, esses termos que eu falei aqui são citados mais de 600 vezes por Paulo. Como é que o escritor aos Hebreus só cita 5 vezes? 3 vezes a palavra Jesus Cristo e 2 vezes a palavra Senhor. Por isso que não é de Paulo. Terceira e última argumentação que não é de Paulo essa epístola. É afirmada algumas coisas que não são nem estão presentes em Paulo. Então quer dizer que Paulo agora, em 13 cartas, não conseguiu de nenhuma forma falar tudo que deveria ser falado. Eu botei um único exemplo, para você saber. Jesus é o sumo sacerdote e sua obra redentora é vista como o cumprimento de um ritual sacrificial do Antigo Testamento. Isso é falado em Hebreus e não é falado em Paulo. O leque de assuntos teológicos tratados em Hebreus, como fé, como escatologia, lei, código mosaico, santuário e outros elementos, diferem do estilo de composição de Paulo. Além desses principais elementos, há também a evidência interna para ratificar com isso tudo. É bem visível a ênfase de Paulo quando ele diz que ele é uma testemunha ocular de Cristo. Paulo diz, eu sou uma testemunha ocular de Cristo. Você lê isso em Gálatas capítulo 1, do 11 ao 16, 1 Coríntios 15:8. Só que em Hebreus, veja só, o escritor aos Hebreus diz o contrário do que Paulo falou, do que Paulo afirmou. Ele fala que ele recebeu a mensagem de outros, pelos que ouviram de outros. Hebreus 2:3. Então, se fosse Paulo, Paulo estaria correndo um risco aqui de estar mentindo. Ele recebeu diretamente do próprio Jesus. Gálatas capítulo 2. E aqui está dizendo que foi de outros. Então não pode ser, nem poderia ser Paulo. Pelo menos as evidências internas e externas evidenciam isso. Então quem pensou que a epístola aos Hebreus foi de Paulo ou de Lucas, infelizmente vai ter que ter uma argumentação melhor para destruir esses argumentos aqui que é quase impossível. Qual é a evidência interna agora? Temos muito pouca evidência em relação à autoria, isso é fato. Contudo, sem dúvida, ele não era ou foi um anônimo, o escritor aos Hebreus, que eu estou falando aqui. Assim, não existe a mínima indicação de que ele era desconhecido dos leitores, nem que desejasse ocultar sua identidade. Ou seja, o escritor aos Hebreus, ele é conhecido pelos irmãos na fé, certo? E por algum motivo, ele não se apresenta. Até outras coisas poderiam ser citadas. A forma de Paulo falar com os irmãos de outras igrejas, os irmãos sabem muito bem que lê a Bíblia, sabe que Paulo tem uma introdução boa. Paz e graça da parte de Deus, nosso Senhor e tal. Ele se identifica nas suas cartas e automaticamente o destinatário. E suas saudações são conhecidíssimas. E você não vê isso em Hebreus.
Até porque ele era amigo de Timóteo, ou seja, o escritor aos Hebreus, não sendo Paulo nem Lucas, ele é amigo de Timóteo, ele era uma pessoa conhecida. Porque senão alguém possa dizer assim, então ele era um desconhecido, ninguém conhecia ele, ele era anônimo. Não, 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 ele era conhecido sim. Ele fala de amigo, o amigo tal, Timóteo. E ele se coloca na posição secundária de testemunha, ou seja, primária são os discípulos e apóstolos, e secundário é de quem já recebeu a revelação. Né? Eu tive contato com Jesus e agora Jesus sobe, né, assunto aos céus, e agora eu vou pregar o evangelho. Toda pessoa que vier agora receber o evangelho de mim, ela é uma pessoa secundária. E a pessoa que receber e pregar para outra, ela é terciária. E assim sucessivamente. Caiu aqui o fone. Ah, 2. Pronto. Ou seja, ele é entre aqueles que desejavam o evangelho, que receberam o evangelho, e outros que haviam sido testemunhas oculares do ministério de Jesus. Hebreus 2 e 3. E essa é a maior evidência direta da carta, ou seja, Paulo recebeu diretamente de Jesus Cristo. Por isso a igreja ocidental aceitou ela como sendo de Paulo. Porém, sabemos que Paulo recebeu o evangelho diretamente de Cristo. Gálatas 1 e 12. A forma introdutória e final da carta exclui a possibilidade de ter sido Paulo, totalmente diferente do estilo paulino. Orígenes até disse que falta em Hebreus a rudeza de expressão de Paulo, ou seja, a pegada de exortatividade de Paulo não é presente em Hebreus. Aquela dureza dele, muitas vezes rude, assim, bora, tal, esse estilo, né, faltou na linearidade textual de Hebreus. Então, o grego das outras epístolas do próprio Paulo, o grego dele, é inferior ao grego usado em Hebreus. Se fosse Paulo, seria assim. Como é que Paulo escreve para os gentios? Em grego, fraquinho. E agora escreve para os judeus, um grego finíssimo, altíssimo. Paulo está mudando agora, ele melhorou? Não há possibilidade alguma de ter sido Paulo. Ou pelo menos nós podemos dizer nesse primeiro momento que não foi Paulo, né? Parte B. A segunda sugestão de quem seria, de fato, o escritor aos Hebreus é Clemente de Roma.